Graça e paz, queridos. Eu quero pensar com vocês nesse vídeo sobre o tema Não há mais condenação, livres da culpa e do poder do pecado. Nós estamos entrando agora em Romanos capítulo 8, nós vamos pensar do verso 1 até o verso 4. Então vamos fazer a leitura. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bom, se você assistiu ao nosso último sermão, um homem em conflito a caminho da conversão, você agora entende o poder dessa expressão. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No capítulo 7, nós vimos um homem subjugado pelo poder e pela culpa trazida pelo pecado. Nós vimos um homem em absoluto e total desespero. Mas aqui, em Romanos capítulo 8, nós vemos um homem em outra condição. Um homem em uma condição de liberdade. Por isso que nós defendemos, em Romanos capítulo 7, trata-se de um homem em uma experiência de pré-regeneração. Ele não é um absoluto não convertido, que despreza a Deus e se afasta e rejeita o evangelho a todo custo. Mas ele também não é um regenerado, um convertido, porque ele ainda está debaixo da influência do poder do pecado. De tal modo que ele exclama lá no capítulo 7, verso 24, quem me livrará do corpo desta morte? Mas aqui em Romanos capítulo 8 nós temos um outro perfil, um homem regenerado, o homem que passou por uma experiência de novo nascimento e que agora pode declarar com toda certeza, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, Romanos capítulo 8, sim, irmãos, é o padrão do regenerado. É aquilo que deve estar presente na minha e na sua vida enquanto cristãos. Então, dividi essa nossa mensagem em 3 partes. Então, nossa primeira lição, nós vemos do verso 1 ao verso 2. Libertos pelo Espírito de vida. Essa é a minha condição e essa é a sua condição. Se nós realmente fomos regenerados, nós somos libertos pelo Espírito de vida. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O apóstolo Paulo, então, ele inicia essa sessão do capítulo 8 com essa maravilhosa declaração. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas por quê? Aqueles que estão em Cristo Jesus já não mais estão debaixo de condenação. Por pelo menos 2 motivos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos mostrou, lá em Romanos capítulo 3, do verso 21 até Romanos capítulo 5, verso 21, que uma vez justificados, nós estamos livres da culpa do pecado. Ou seja, nós somos declarados legalmente justos por Deus. Nós não somos então mais inimigos de Deus. Temos agora paz com Deus. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo também nos mostrou, no capítulo 6 e no capítulo 7, que através da obra de Jesus Cristo, Deus operou em nós uma obra de santificação. Ou seja, nós somos livres do poder do pecado. Por isso, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque pela obra da justificação, nós somos livres da culpa do pecado. E pela obra da santificação, nós somos livres do poder do pecado. Então, irmãos, é isso que significa não estar mais debaixo da condenação. Em Cristo, eu fui livre da culpa e também do poder do pecado. Eu fui justificado, mas também fui santificado em Cristo Jesus. E essa expressão em Cristo Jesus, ela nos leva de volta a Romanos capítulo 6. A nossa união com Cristo. Tudo isso só foi possível, a libertação da culpa do pecado e do poder do pecado, porque eu morri em Cristo Jesus e eu ressuscitei
em Cristo Jesus. Essa minha união com Cristo que possibilitou essa libertação total do poder e da culpa do pecado. Irmãos, isso é fantástico. Nós devemos crer nisso pela fé. Se eu creio que de fato eu morri e ressuscitei com Cristo, se eu creio que eu fui livre da culpa do pecado e agora desfruto de paz com Deus e também fui livre do poder do pecado, eu devo crer que já não há mais condenação porque estou em Cristo Jesus. Essa expressão ela traz uma ideia de uma obra definitiva. Eu não posso mais ser condenado, porque essa é a minha posição diante de Deus. Isso deve trazer paz para os nossos corações enquanto cristãos. Mas prosseguindo um pouco mais adiante, o verso 2 agora ele põe em contraste a lei do espírito de vida e a lei do pecado e da morte. Por lei, nesse texto, Paulo ele se refere a um poder dominador e atuante, uma autoridade legislativa. Essa definição de lei se aplica tanto à lei do espírito de vida quanto à lei do pecado e da morte. Portanto, essa lei ela se refere a um poder dominador e atuante, uma autoridade legislativa. Vamos ver como isso se aplica à lei do espírito de vida e à lei do pecado e da morte? Vamos voltar para Romanos capítulo 7. Ali nós vimos o perfil de um homem a caminho da conversão, mas um homem que estava ainda debaixo da lei do pecado e da morte. Aquele homem ainda estava legalmente condenado. O homem de Romanos capítulo 7, ele ainda estava debaixo do poder e da autoridade do pecado. E o seu destino, caso não fosse liberto desta lei, seria a morte. Por isso ele exclama no verso 24, quem me libertará do corpo dessa morte? O homem, Romanos capítulo 7, então está debaixo da lei do pecado e da morte. Uma lei que o escraviza, uma lei que exerce domínio e que está atuante em seus membros. A lei do pecado e da morte, portanto, irmãos, é a lei que rege a vida do não regenerado. É a lei que rege a vida do não convertido. Mas, por outro lado, Paulo nos fala sobre a existência de outra lei, a lei do espírito de vida. Então veja, se a lei do pecado e da morte aponta para esse poder dominador e atuante do pecado, a lei do espírito de vida aponta para o poder dominador e atuante do Espírito Santo, do espírito de vida. Se o poder atuante, dominador do pecado leva o não regenerado à morte, a ideia é que esse poder atuante e dominador do Espírito Santo leva o regenerado à vida. Em outras palavras, irmãos, o homem debaixo da lei, do pecado e da morte, exclama, quem me libertará do corpo dessa morte? O não regenerado, em uma experiência de pré-regeneração, exclama, quem me libertará do corpo dessa morte? Mas o homem convertido, mas o homem regenerado, aquele que foi alcançado pelo Espírito de vida, ele pode bradar, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, se o Espírito de vida habita em nós, se o Espírito de vida está em nós, isso é garantia de vida. Ainda que o nosso corpo ele seja tragado pela morte física, nada pode abalar essa vida que nós recebemos do Espírito de vida. É garantia de vida eterna. É garantia de vida eterna. Mas em segundo lugar, o que nós vemos aqui nesse texto, no verso 3, o ensinamento de Paulo é sobre o que a lei foi incapaz de fazer. O que a lei foi incapaz de fazer, Deus o fez em Cristo. Paulo mais uma vez vai mostrar a incapacidade da lei em salvar. Deus então, ele intervém na história humana enviando seu Filho Jesus Cristo para fazer aquilo que a lei foi incapaz de fazer, isso é, redimir. Verso 3, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Irmãos, nesse texto, o apóstolo Paulo ele continua nos mostrando como Deus em Cristo nos libertou do poder do pecado. Paulo ele começa aqui o verso 3 nos lembrando
sobre a ineficiência da lei em libertar, sobre a ineficiência da lei em salvar. A lei, ela podia condenar o pecado. A lei, ela podia revelar o pecado, porque esse era o papel da lei. Mas a lei não podia destruir o poder do pecado. A lei nunca possuiu qualidades redentoras. Na verdade, como nós vimos nos nossos últimos sermões, por vezes, o pecado ele se apropriava da lei, que é boa, para nos condenar. A solução, então, que Deus encontrou para destruir o poder do pecado, coisa que a lei foi incapaz de fazer, foi, portanto, enviar Jesus Cristo, seu Filho encarnado. Essa foi a solução de Deus para destruir o poder do pecado. Agora, irmãos, a ideia que nós encontramos aqui no verso 3 é que na cruz do Calvário, na cruz do nosso Redentor, Deus exerceu o seu juízo sobre o poder do pecado. E Deus fez isso na carne de Cristo, isto é, no corpo de Cristo. Ali, irmãos, na cruz do Calvário, no corpo do nosso Redentor, Deus executou esse julgamento e aniquilou o poder do pecado. Nós devemos olhar para a experiência da cruz, nós devemos perceber que na cruz houve um embate, houve uma batalha na cruz do Calvário. E nessa batalha, o pecado ele saiu derrotado e Jesus Cristo saiu vencedor. Irmãos, o campo de atuação do pecado, isso é, a sede de atuação do pecado é o corpo, é a carne. São os membros dos nossos corpos que o pecado ele atua. Jesus Cristo, ao assumir um corpo humano, ele se lançou nesse campo de batalha e ao ter o seu corpo partido e destruído, Jesus Cristo triunfou sobre o pecado no seu campo de atuação. Portanto, irmãos, é a morte de Cristo na carne, no corpo, que destrói o poder que o pecado tinha sobre a carne. É basicamente isso que o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos capítulo 6, verso 6, ele diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Mas já vimos em Romanos capítulo 7 que o pecado ele perde a sua autoridade quando a morte. O poder e a influência legal do pecado, ela é completamente destruída ou ela cessa quando a morte. Quando nós morremos em Cristo Jesus, o pecado ele deixou de ter autoridade sobre a nossa vida. Quando nós ressuscitamos em Cristo Jesus, nós nos tornamos escravos de um novo Senhor. Mas para isso, Jesus Cristo precisou morrer na cruz. O seu corpo precisou ser destruído para que o pecado ele perdesse o seu poder de influência sobre os corpos daqueles a quem Jesus Cristo ressuscitaria, o salvaria. Irmãos, isso aqui traz uma implicação profunda para o nosso coração. O corpo de Cristo, ele foi partido, ele foi destruído, ele foi esmagado na cruz do Calvário para que o pecado não mais nos escravizasse. Portanto, irmãos, pecar é desconsiderar o sacrifício do Redentor. Quando eu e você pecamos, quando eu e você optamos pelo pecado, optamos por transgredir a lei de Deus, nós estamos minimizando o sacrifício do nosso Redentor na cruz. Nós estamos minimizando a morte vitoriosa e triunfante de Jesus Cristo na cruz sobre o pecado. Portanto, irmãos, pecar é algo sempre muito grave. Pecar é desconsiderar esse poder triunfante de Jesus na cruz sobre o pecado. Mas em terceiro lugar, e por fim nós vemos aqui no verso 4, que agora nós vivemos segundo o Espírito Santo. Verso 4 diz: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, a conclusão do apóstolo Paulo é que uma vez que Deus enviou Jesus Cristo para, através da sua morte, condenar o pecado, as justas exigências da lei foram plenamente satisfeitas em nós.
Se a lei ela exige a morte daquele que peca, veja bem, se a lei exige a morte daquele que peca, esse preço já foi pago na cruz quando Cristo morreu em nosso lugar. Se a lei ela declara culpado aquele que transgride a lei de Deus, Deus nos tornou justos mediante a obediência perfeita de Jesus Cristo na justificação. O sinal, irmãos, portanto, de que as justas exigências da lei foram satisfeitas em nós é que agora não somos mais escravos do pecado. Não devemos mais nada ao pecado. Não somos mais guiados e orientados pelo pecado. Somos agora guiados, dirigidos, orientados pelo poder e pela influência do Espírito Santo de Deus. Quando o apóstolo Paulo conclui aqui o verso 4 dizendo que nós não vivemos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito, o apóstolo Paulo está basicamente recapitulando os seus ensinos anteriores. Nós não somos mais dominados pela lei do espírito de morte, a lei do espírito do pecado e da morte, mas agora nós somos orientados e dirigidos pela lei do espírito de vida. E viver, irmãos, segundo a carne, é viver influenciado, dirigido, é viver guiado pela satisfação dos nossos desejos carnais. Agora, viver segundo o Espírito é viver orientado, é viver guiado, é viver debaixo da frequente e da constante influência do Espírito Santo de Deus. Se nós fomos regenerados, se nós nascemos de novo, irmãos, é segundo o Espírito que nós vivemos, não mais segundo a carne. E se eu e você nós vivemos segundo o Espírito Santo, orientados e guiados por Deus, dirigidos debaixo da influência do poder do Espírito Santo, esse é o sinal de que as justas exigências da lei foram completamente satisfeitas em nossa vida. Eu quero concluir essa mensagem com 3 aplicações para o nosso coração. Em primeiro lugar, lembre-se, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você é um regenerado, se você nasceu de novo, já não há mais condenação sobre a sua vida. Se você é um filho de Deus, você, então, está em uma posição de paz com Deus. Frequentemente, alguns cristãos, em algum momento da sua vida, em algum momento de limitação emocional, em algum momento de fragilidade, pensam, podem até chegar a pensar que Deus não mais os ama. Isso não é uma condição normal, mas dentro de uma situação difícil, de bastante limitação, isso pode acontecer. Algumas pessoas dizem, poxa, eu acho que Deus não me ama. Sabe, eu acho que o que eu estou vivenciando é sinal do desprazer de Deus em relação à minha vida. Não dê atenção para o teu coração. Teu coração é enganoso. Não dê atenção pelas suas construções psicológicas em relação da experiência que você está vivenciando agora. Pela influência do pecado ainda na nossa cabeça, na nossa forma de perceber o mundo, nós acabamos fazendo uma leitura equivocada sobre a situação da vida. Por isso que você deve olhar para a Escritura Sagrada e ver o que Deus fala por intermédio da Bíblia. Portanto, se você é um cristão, se você é uma cristã, se você teve uma experiência de regeneração de verdade, é isso que vale para o seu coração. Já não há mais condenação. Você está numa posição de paz com Deus. Deus te ama. Não apenas está debaixo dessa liberdade, não ter mais condenação sobre a nossa vida, implica em que nós somos livres da culpa do pecado, mas não só isso, livres também do poder do pecado, ou seja, já não somos mais escravos do pecado. Portanto, não existe pecado que me domina. Portanto, eu não posso me entregar a qualquer hábito, a qualquer experiência que tem trazido grande sofrimento sobre a minha vida. Eu posso crer que eu fui liberto da culpa do pecado, mas também do poder do pecado. Já não sou mais escravo do pecado, eu sou escravo de Deus. Eu desfruto dessa liberdade de ser escravo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o poder do pecado ele foi destruído na cruz do Calvário. Essa é uma imagem muito forte. Imaginar que o Logos, o Verbo, assumiu forma humana, assumiu a fraqueza da carne para combater o pecado no seu campo de atuação, isto é, na carne. Para que eu e você hoje desfrutássemos de liberdade em relação ao poder do pecado, irmãos, isso é uma imagem muito forte.
Jesus Cristo assumiu a forma humana para que o pecado lhe fosse ali, destruído no seu ambiente de atuação, no corpo humano. Jesus Cristo, então, ele morre. Mas Jesus Cristo, ele ressuscita. Quando eu e você, nós cremos em Jesus Cristo, quando nós declaramos fé em Jesus Cristo, com ele nós morremos e ressuscitamos. Portanto, o pecado, ele para de ter esse poder escravizador sobre a nossa vida. Mas essa imagem também nos faz perceber que o pecado, ou qualquer forma de pecado, é uma grave violação da lei de Deus, e também é uma forma de nós minimizarmos a obra expiatória do nosso Redentor. Quando nós pecamos, nós desconsideramos essa obra expiatória, essa obra maravilhosa que Deus realizou em Cristo Jesus por mim e por você. Por fim, eu e você agora devemos viver pelo Espírito. Isso deve ser uma consequência natural se nós somos regenerados. Por fim, eu quero chamar a sua atenção para a obra da Santíssima Trindade nesse texto. Veja como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está plenamente atuante nessa maravilhosa obra de regeneração. Nosso Deus e bendito Pai enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para destruir o poder do pecado na carne. E hoje, por termos fé em Jesus Cristo, por sermos salvos em Jesus Cristo, nós temos a bênção do Espírito Santo, que nos conduz a viver uma vida para a glória de Deus. Portanto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo plenamente atuantes na obra de justificação e santificação. Que Deus receba toda a glória. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Em Romanos capítulo 7, nós vimos um homem desesperado. Um homem que, conquanto, Pai amado, tivesse convicção que a lei do Senhor é boa, que a lei do Senhor, ó Pai amado, é espiritual, que o mandamento é justo. Ele ainda, Pai amado, reconhecia o poder e a influência do pecado sobre o seu corpo, sobre os seus membros. Mas aqui em Romanos capítulo 8 nós vemos um homem livre, Pai. Um homem que reconhece que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um homem, ó Pai amado, que reconhece a clareza, o poder e a eficácia da obra expiatória de Jesus Cristo, o livrando não apenas da culpa do pecado, mas também do poder do pecado, porque Jesus Cristo, ou melhor, Deus, condenou e puniu o pecado na carne do Redentor. E por fim, Senhor, pedimos a Tua graça para que vivamos intensamente, orientados e influenciados pelo poder do Teu Espírito Santo. O pecado sempre será um inimigo, Pai, mas ao olharmos para a cruz, nós podemos ver ali um brado de vitória. Nós podemos ter a devida fé de que o pecado ele já teve a sua derrota decretada quando o nosso Redentor morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, Pai, se estamos tendo dificuldade de vencer algum pecado, nos ajude a olhar para a cruz. E que a cruz nos dê a devida esperança de que o pecado já foi derrotado e que Jesus é o grande vencedor. É assim que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, se essa mensagem fez sentido para a sua vida, curta esse vídeo, se inscreva no canal da nossa igreja, peça para amigos, familiares se inscreverem no canal da nossa igreja também. Vai ajudar o canal da nossa igreja a crescer. Compartilhe, tá bom, com outras pessoas esse vídeo e eu te aguardo em um próximo sermão, em um próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.